Retornando, então, na verdade nem fiz pausa nem nada, mas eu só quis separar os nossos vídeos, né? Nosso objetivo é fazer 2 cálculos aqui a respeito da rescisão, mas antes eu esqueci de apresentar, e eu coloquei lá o material para vocês, né, a respeito do termo de rescisão do contrato de trabalho, né? Acredito que vocês saibam, tenham conhecimento. Na hora que há a rescisão do contrato de trabalho, essas verbas não podem, digamos assim, ser um valor único, ela tem que ser detalhado, né, ao que se refere as verbas, né, sob pena de, digamos, de elas não serem realmente quitadas, né. O que é importante também ressaltar é o seguinte, que o termo de rescisão ali sobre as verbas, ele vai quitar aquela obrigação. Então, assim, lá consta que foi feito o saldo do salário de 4 dias e tudo mais, né? Antigamente, até quando tinha a presença do sindicato, o sindicato ele estava lá, ele estava acompanhando, então ele dava todo o suporte. Se houvesse algum ponto onde houvesse uma controvérsia, né, no verso lá, ele anota ali, olha, foi feita a rescisão do funcionário, mas existe aqui uma verba, né, que tem uma controvertida aqui, que é referente a tal coisa que não consta aqui, tá? Ou, na verdade, o que acontece é que o empregador queria logo resolver, né? Então ele ia tentar resolver, não, isso aqui já vou resolver já, eu vou tentar emitir um novo termo, foi feito errado, mas senão você tem um campo específico ali para anotar a verba ali que ficou pendente, tá? Aqui eu trouxe, né, para identificação, né, tem a identificação do funcionário, identificação também, identificação do funcionário, identificação do empregador, né, todos os dados, como é que era o contrato de trabalho, menciona também quem que é o sindicato, a data de ingresso dele, né, a data do aviso, a data do afastamento do trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, a data da admissão foi 13 de abril de 2015, o aviso prévio 5 de janeiro de 2017, né? Término 4 de 2 de 2017, tá? Aí, despedida sem justa pelo empregador. Aqui eu trouxe a título de informação, eu não fui tanto em relação ali a olhar o TRCT. Na verdade, na hora que eu fui pegar eu vi que o cliente tinha feito um negócio meio diferente. Aí eu pensei, beleza, vou pegar uns que estão bem tranquilos aqui e tá tudo certinho, né? A contabilidade, ela tem um sistema, né? Tipo, geralmente, que a gente vê muito assim, a questão do SCI, né? SCI, coisa e tal. Então, além de fazer todo o sistema de folha e tudo mais, ele automaticamente preenche os campos aqui do TRCT, tá? Mas, se você não tiver, você pode fazer assim, ó, até fiz, né? Por exemplo, ó, você tem a possibilidade de pegar, ó, modelo de termo de rescisão. Você pega, preenche aqui os dados, isso aqui é um site normal, né? Você que vai preencher, vai fazer o cálculo e manda ele gerar o termo de rescisão. Ele vai gerar o termo bem tranquilo, claro, né? Cada um de vocês, digamos que daí realizou o cálculo, tá? Se não, de forma geral, a contabilidade, ela tem o sistema, né? Aquele pedido, por exemplo, né, onde o empregado pediu a sua dispensa, que eu mostrei para vocês, que eu tirei as coisas, também foi o próprio sistema da contabilidade, né? Apesar de que, particularmente, é muito melhor, se é o empregado realmente que está pedindo a demissão, né, é muito melhor que ele faça ali a próprio punho, que ele está pedindo, do que uma situação lá que vem o modelo da contabilidade, que já vem. Aí parece assim, tá, foi o empregado mesmo que pediu, ou a empresa que deu uma forçada, né? Então, assim, ó, às vezes você tem um empregado, que o empregado não tá muito legal, o negócio não tá funcionando, o cara fala assim, ó, eu quero ir embora, não sei o quê, vou pedir minha conta. Já dá o papel, já deixa ele fazer a próprio punho, pedir a demissão dele, cara, né? Melhor do que você querer, melhor do que você perder uma chance, perder a oportunidade, e pior do que isso, né? Eu particularmente fico muito desconfiado, né? Se o meu empregado ele é quase analfabeto lá, e ele faz uma super redação de um modelo lá, né? Uma cartinha lá, eu acho melhor, né? Beleza. Vamos para as nossas. Então, assim, ó,
né? Se vocês digitar lá emissão de TRCT, que nem a gente falou de diversos sites, vai abrir vários sites, eles não vão fazer o cálculo, porque o cálculo vai depender de vocês saberem fazer, né? A não ser que a gente está falando do sistema, o sistema faz. Mas se não, você consegue preencher, ó, preencher a discriminação das verbas rescisórias, vai fazer as deduções e vai, né, gerar ele. Beleza. Vamos voltar aqui para a minha apresentação, que agora a gente vai para as contas. Aí eu trouxe assim, ó. Eu trouxe para a gente fazer algumas contas, né, para a gente trabalhar. Vou conversar com... desculpa. Aqui. É que apareceu a imagem para mim, eu pensei que estava aparecendo para vocês. Agora, ó, então a minha ideia, o que que é? Eu mostrar para vocês, né, vou mostrar para vocês qual é a maneira que eu julgo que é mais usual, né, que eu utilizei antes de ter o PJ Calc, porque hoje você vai fazer tudo pelo PJ Calc, até porque vai exigir, mas assim, ó, digamos que você está numa situação, se vocês estão na contabilidade, o sistema da contabilidade faz, mas se vocês estão numa situação que vocês têm que fazer o cálculo, né, como é que era o procedimento, que eu vejo assim que é bem interessante, e esse procedimento que a gente vai ver, vocês vão ver ainda, inclusive, que o que a gente teve de conhecimento teórico, o sisteminha vai aplicar. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Desculpa que eu já puxei o exemplo 2. Deixa eu só tirar aqui a tela. Eu fiz assim, ó. Entrei, né, digitei assim, ó. Cálculo de rescisão, tá? Aí ele me deu, dentro de cálculo exato também que faz, ele me deu a possibilidade de lançar as informações, tá? Professor, se eu pego um site desse aqui, o senhor confere? Eu confiro, né? Mas o interessante aqui é o seguinte, né? Todos os escritórios têm, história de advocacia também tem o sistema, né? Mas assim, ó, não tem o sistema, eu quero saber se o cálculo, e também não estou trabalhando, eu quero saber se o cálculo da rescisão do meu primo, do meu irmão, da minha mãe, se está certo, tá? Aliás, esse site aqui, tem programas, se você trabalha na versão gratuita, que ele não faz com prazo maior do que um ano. E esse aqui ele traz. Só que, claro, que ele traz uma quantidade maior de informações. Mas para termo de rescisão, ele faz bem direitinho. Olha só. Deixa eu só abrir aqui, para mim, as informações. Ou deixa eu abrir de novo as informações aqui para vocês. Porque eu não vou conseguir botar os dois simultaneamente, né? Ó, o que a gente vai fazer, tá? Vou fazer um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele traz assim, ó. A demissão é sem justa causa, menos de um ano, tá? E a admissão aconteceu em 2 de setembro de 2019, o aviso de dispensa foi no dia 4 de março de 2020. E esse aviso prévio foi indenizado, ou seja, ele não vai trabalhar e ele vai receber, né, ele vai ter que ser pago em até 10 dias, a gente aprendeu sobre isso, e ele vai receber o valor. O salário dele é R$ 2.000 e é necessário fazer o cálculo das verbas rescisórias. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente foi conversando, o site faz, que é o seguinte, ó, ele trabalha menos de um ano. Se ele trabalha menos de um ano, ele tem férias vencidas? Ele tem direito a férias proporcionais? Ele tem direito a 13º proporcional? Quanto que é o 13º proporcional? Antes da gente entrar no exercício, a gente vai trocando uma ideia, né? Olha, o 13º, ele deve ter recebido proporcional, né, até lá em dezembro, referente ao ano 2019. Aí ele vai começar a receber o 13º de 2020 proporcional, né? A ideia é que ele continuasse trabalhando, mas ele infelizmente não continuou trabalhando. O que acontece? Se eu tenho 15 dias ou mais, ele conta o mês de março. Mas eu não tenho 15 dias, ele só trabalhou 4 dias. Ou seja, ele vai ter proporcional o 13º, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Tá? A respeito das férias proporcionais, né? Esse assunto 13º e férias a gente falou em aulas passadas, né? Mas
para gente fazer uma contextualização de um exemplo da ideia da rescisão e conciliar com o que a gente foi falando em outras aulas. A respeito das férias, o que vai acontecer? As férias, ele não atingiu ainda o período para ter férias vencidas, né? Ele não teve ali todo o período aquisitivo. Só que, como é uma demissão sem justa causa, ele vai ter direito às férias proporcionais. Então, ele tem o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ele não tem março porque não chegou lá aos 15 dias, né? Então, a gente conseguiu fazer ali a conta de quantos meses são de férias. Beleza. Vamos mostrar como é que fica a conta no sisteminha aqui. Eu vou só pegar essas informações aqui, eu vou deixar numa tela para que eu consiga ler, só que para vocês não vai aparecer. Eu vou mostrar como é que a gente faz a conta mostrando ali pela internet, tá? Ó, deixa eu tirar aqui e vou puxar para mim aqui nessa tela aqui. Só botar menor. Ó, ele pergunta assim, ó, né? Qual que foi a data de admissão? Ele foi admitido em 2 de setembro de 2019, tá? Dá para digitar, se não dá para pesquisar clicando aqui, né? Se você clicar assim, ó, aí você vai voltando, ó, né? E bota o mês e daí, né? Só que particularmente é mais fácil digitar. Deixa eu só ver se ficou a data certa, 2 de setembro de 2019. A data da dispensa, 4 de 3 de 2020. Já tem salvo porque eu já tinha botado a conta. Pensei, vai que a minha internet, se bem que se a minha internet pifasse, eu não ia conseguir gravar a aula. Último salário dele, o salário dele, 2.000. Aí ele pergunta, ó, a dispensa é sem justa causa, a pedido do funcionário, por justa causa, término do contrato de experiência, rescisão antecipada do contrato de experiência por iniciativa da empresa, do empregado ou falecimento do funcionário, tá? No caso, a gente está falando de dispensa sem justa causa. Legal? Boto calcular. Ó, botei data de admissão, data da demissão, 2.000. Ele vai ter uma segunda tela onde ele vai pedir mais informações. O que ele pergunta nessa tela? Deixa eu só diminuir essa outra aqui para a gente visualizar junto com vocês. O que ele pergunta nessa segunda tela? Ele fala assim, ó. O que a pessoa vai ter? Ele vai receber só o saldo do salário, ou seja, né, aqueles dias ali de março, só que a gente viu que ele vai receber o aviso prévio indenizado. Como foi um período de menos de um ano, esse aviso prévio é de 30 dias, certo? Se fosse um prazo maior, eu teria que ajustar. Eu acho que o sistema não faz, a gente tem que ajustar cada vez, tá? Aí vai depender de você olhar o quadro, ou você sabe, né? Um ano completo, 33, 2 anos completos, daí vai aumentando sempre de 3 em 3. Perdão. Aí ele pergunta, 13º sobre aviso prévio e férias sobre aviso prévio? Sim, com certeza, né? Multa por atraso no pagamento da rescisão, isso é aquela multa? Não, a gente não vai botar, a gente está fazendo como se fosse a rescisão pago em dia, né? Aí ele pergunta, ó, se o 13º, vocês verifiquem o seguinte, ele não dá essa opção aqui já selecionada. Por que ele não dá? Porque, por certo, o empregador já deveria ter pago o 13º no final do ano de 2019. Então, ele não aparece ali, tá? Se eu quiser colocar, eu clico aqui, ele vai botar na minha memória de cálculo, mas não vou colocar. Aí eu deixo, ó, 13º, 13º de janeiro até março, só deu 2/12. Por quê? Porque ele não trabalhou 15 dias mais ou mais ali, né, para gerar o mês de março. Férias. As férias são de setembro até março, que a gente contou, eu contei nos dedinhos aqui com vocês, 6/12, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não tem março, porque também é o mesmo esquema do 13º. Calcular FGTS sobre as verbas rescisórias, né, ok. Aqui é demissão sem justa causa, então vai ter a multa de 40%. E aqui eu botei calcular uma estimativa do FGTS não depositado, até para ver mais ou menos a prévia, ele vai jogar a prévia ali do valor, né? Beleza, ó. Posso fazer os descontos do INSS do imposto de renda
e ele pergunta quantos dependentes. Aqui a gente não vai ter dependente nenhum, porque eu não trouxe nem no exemplo 1, nem no 2 e nem nos exercícios para a gente trabalhar, tá? Então vamos botar para calcular. Calculando. Ó, aí ele trouxe do dia 2 de setembro até 4 de março, né? O que ele fez aqui? Ele pegou R$2.000, dividiu, né, por 30 dias, multiplicou por 4, achou 26667. Aviso prévio indenizado, ele recebe ali o valor do salário dele, R$2.000. 13º salário sobre o aviso. O que ele fez, né? Ele pegou 1/12 sobre o aviso prévio. Então, assim, ó, podemos calcular, quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui. Botei vários dedos, mas ele entendeu que era a calculadora que eu queria abrir. Ó, cadê? Ó, vou botar onde isso aqui? Aqui. R$2.000 dividido por 30 vezes 4. Saldo do salário, 26667. R$2.000. Ele quer saber quanto que é, digamos ali, né, férias e 13º, né? É 1/12, porque são 30 dias. Então, basta eu dividir 2.000 dividido por 12. Ó, eu já tenho quanto que é 1/12 de 13º, 1/12 de férias. Só que as férias eu tenho terço constitucional, ou seja, divido por 3. 55 adicional, né, o terço constitucional. 13º salário. Aqui é a mesma coisa, ó, que eu tinha aqui, ó. 1/12 é 166, vezes 2, 333,33. Férias. As férias são 6/12, ou seja, metade de 2.000. 1.000. 1/3 das férias, 1/3 de 1.000, 333. Achou aqui, ó, o total do valor aqui das verbas rescisórias. O FGTS, ele calculou também, né, 8%. Aí ele fez aqui uma estimativa de quanto seria o FGTS. É claro, assim, ó, nos exemplos que a gente vai trabalhar, a não ser que eu traga uma planilha, mas senão a gente não está considerando, né, que ele tem outros valores, que ele teve horas extras, as horas extras influenciaram para o fins do cálculo do FGTS. Dá para fazer vários cálculos assim, né? Por quê? Porque o que acontece é assim, o FGTS vai ser 8% sobre a remuneração, né? Na prática, o funcionário muitas vezes ele tem hora extra, daí depois ele faz mais no mês, faz mais no outro mês ele faz hora extra recebendo o dobro, 100%. Então o salário dele vem com essas variações. Ou seja, o depósito do FGTS também sofre essas variações, tá? Mas beleza, que ele fez uma estimativa. Sobre a estimativa, 954,67, ele aplicou 40%. Achou 300. Multa de ter errado? 954,67 vezes 0,4. Ah, beleza. Por que tem a diferença? Porque eu tenho que pegar o FGTS aqui, ó, da rescisão também, tá? Que eu não tinha colocado. Tem o FGTS da rescisão. Eu joguei só sobre a estimativa aqui. Então, vai somar, né, com o FGTS da rescisão e daí sim vai fechar, com os 40% vai fechar a multa. Então, rescisão, 4.322,22, FGTS, 1.646,60. O INSS, né? Ele está contando que ele pagou o INSS durante todos os demais períodos. Então, eu tenho o INSS lá só sobre o saldo, sobre o 13º, e a questão ali do valor, né? Ficou um valor ali que de imposto de renda ficou como isento. Aí ele achou ali o valor final das verbas rescisórias, tá? O FGTS ali não vai ser pago diretamente para o trabalhador,
vai ser depositado lá na conta do FGTS. Então, lá no TRCT, você não vê lá o FGTS. Por quê? Porque ele vai fazer o pagamento, ele vai fazer o pagamento da multa, e daí o funcionário ele vai receber, né, a documentação para ser liberado o saque do FGTS, tá? O TRCT dele não vai ter esse valor ali do FGTS, né, pode ter estimativa, mas não vai ter 40% ali para o cara pegar na mão em dinheiro, beleza? É feito o pagamento diretamente, né, diretamente para a Caixa, pela GRF, né? Beleza, vamos para o segundo exemplo, para a gente ver a diferença que daria, tá? Por isso que eu trouxe os dois exemplos, ó. O primeiro exemplo, eu fiz ele igual, tá? Porque eu quero mostrar para vocês o que acontece. O primeiro exemplo, ele é despedido sem justa causa em menos de um ano. Aí, o segundo, ele é despedido com justa causa, beleza? Então, ó, primeiro, sem justa causa, segundo, com justa causa. Aí, obviamente, eu tirei a questão do aviso prévio indenizado, porque vocês sabem que não tem aviso prévio por justa causa, né? O cara comete uma falta, né, ato de improbidade, ato de improbidade, né? O cara estava furtando o dinheiro da empresa, desviando os recursos da empresa. O cara não vai dizer, não, fica aqui mais 30 dias, né, para roubar mais um pouquinho. O cara vai dizer, não, cara, tchau, ok? Então, vamos à conta. Vou tirar daqui e vou mostrar para vocês. Então, o que a gente viu, ó? Aqui ele teria, né, ó, aqui ele teria, ó, 13º salário proporcional, ó, 2 dozeavos, 6 dozeavos, e como ele tinha o aviso prévio indenizado, ele recebeu aqui um dozeavos aqui. Por quê? Porque a gente viu que o aviso prévio, ele vai constar para fins, né, salariais, inclusive lá para a ideia, né, como tempo de serviço, ele vai contar como tempo de serviço para o funcionário, tá? Então, por isso que daí ele acaba recebendo aqui, ó, né, digamos, a férias e 13º aqui proporcionais também, tá? Sobre o aviso. Ok. A gente viu o valor, estou frisando bastante para a gente ter uma ideia de quanto que daria os valores aqui, né? A multa, né, 4.700. É claro, esses 954 aqui já estariam depositados, não é uma coisa que aconteceria agora, mas teria a multa, 470, e teria aqui o FGTS. Vamos ver o que seria esse cálculo. Tem que apertar 2 vezes no voltar, tá? Para ele voltar. Aliás, eu entrei no cálculo rescisão.com.br. Foi um recomendado que nem surge o Felipe para mim. Ó. Então, qual que é a conta? Ele apagou os dados. Vou ter que digitar de novo. 2. Ele já puxou. Ó. Quando vocês apertam 2 vezes, ele volta os valores, né? 2 de 9 de 2019, vou só conferir. Aqui ele está errado. Ele estava assim antes, não, né? Fui eu que mexi agora, né? Ele estava 4/3/2020, né? Ele estava, porque ele não podia estar com a data de hoje, porque na hora que a gente fez a conta, estava todos os avos direitinhos. Beleza. Ó, então, o que a gente visualizou? A gente visualizou antes a dispensa sem justa causa, e agora eu vou fazer por justa causa. E vou botar o calcular. Lembro que uma das perguntas da Suelen foi justamente assim, tá, ele não vai receber proporcional. Eu vou mostrar para vocês o que o sistema, né, tipo do site da internet ali, gratuito, isso aqui é gratuito, o que ele já informa, tá? Ó. Ele já diz no site o seguinte, ó. Saldo do salário, beleza. Né? Aqui ele tem multa por atraso, não é o caso. 13º, que seria uma situação que não foi pago, né? Que aqui, na verdade, não é que ele não teria proporcional, é que ele deveria ter recebido em dezembro. Mas ele já escreve aqui, ó, justa causa com menos de um ano perdeu direito a 13º salário proporcional. Também, justa causa com menos de um ano perdeu direito às férias proporcionais, tá? Então, assim, a gente viu a questão legal que vai explicar toda a questão, né, jurídica que não é devido. Mas o próprio sistema,
Mesma coisa o sistema no escritório de contabilidade de vocês, na hora que vocês vão fazer, ele vai dar um alerta, né? Se você quiser clicar, você nem deixa selecionar, tá? Eu até ia dizer que talvez ele ia dizer que ele deixava você selecionar fazendo errado. Ele ia dizer assim, ó, tá fazendo errado, mas quer fazer, beleza. Mas na verdade ele não deixa, ó. Por que ele não deixa? Porque a ideia é que talvez se a pessoa se equivocou, ele teria que retornar na tela anterior e mudar a espécie de demissão, tá? Aí posso botar, ó, quero calcular o INSS, quero calcular o imposto de renda, né? Se não quiser, ele não vai fazer os descontos, tá? Vou botar zero dependente, porque a gente não colocou nenhum. Boto para calcular. Antes ele dava acho que uns 4 mil, foi isso? Não tinha dado 4 mil? Agora ele só vai ter o saldo, né? Ó, então, de 4 mil, né, que ele recebia os 2 mil, recebia proporcional férias, recebia proporcional 13º, se ele for mandado embora por justa causa, ele vai receber 266,67. Aí o professor disse que era para descontar o INSS do cidadão. Beleza, vai descontar, né, 7,5. Teve alteração a partir de março ali, teve alteração nas alíquotas do INSS, a gente comentou numa outra aula, né? Então, antes a gente tinha 8, 9, 11, agora elas vão desde 7,5 a 14. Então, a alíquota de 7,5 vai ser descontado 20, então o funcionário vai levar para casa, nessa situação, 246,67. Não vai ter multa do FGTS, porque a demissão é por justa causa, não vai sacar o FGTS que está lá, e de 4 mil e pouco, só lá das verbas rescisórias, né? Claro que tinha as deduções ali, mas 4 mil que a gente viu, e ele vai receber somente 246. Legal? Bem bacana, né? Então, assim, ó, como é que, antes do PJ e-Calc, como é que eu trabalhava, né? A gente tinha um sistema, só que para juntar nos processos, nas petições e tudo mais, eu sempre verificava o cálculo, se tinha dado certo. Então você joga ali as informações, a gente tinha um sistema, na verdade, o sistema dava, só que eu ficava, né, pá, vou dar uma olhada. E eu verificava ali se ele tinha contado certinho os avos, se não tinha contado, né? E algumas coisas é bom porque ele já vai calculando, já vai lançando. Se ele é um sistema, se ele é um sistema pago, você informa toda a remuneração, né? Você informa a remuneração ao longo de todos os períodos, né? Isso nunca vi cair na questão assim de exercício. A gente pode fazer para calcular, né? Daí a gente faria numa planilha do Excel, joga toda a remuneração e joga toda a remuneração. Quanto que seria o FGTS? 8%. Aí a gente vai fazendo 12avos. Vou fazer. Semana que vem a gente vai fazer um Semana que vem a gente vai fazer a folha de pagamento, mas se a gente tiver tempo, a gente já faz na semana que vem um exemplo de uma rescisão colocada no Excel, para daí a gente ver assim, um período maior, tá? Mas assim, ó, quero dizer para vocês que dos cálculos que eu vi de material, de cálculo para aprender a fazer a prática trabalhista, né, eles não entravam no detalhamento de pedir o mês a mês da remuneração para fazer o cálculo, mas sim para apresentar ali os valores. O que eu trouxe? Eu trouxe assim, ó, eu até pensei que eu ia, confesso para vocês que eu achei que eu ia falar mais rápido, eu acho que eu demorei um pouco para conversar sobre o assunto. Eu trouxe algumas poucas questões que são mais teóricas e trouxe, na verdade, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13, não, perdão, a 10, a 11, a 12 e a 13, eu trouxe 4 questões para que vocês calculassem quanto que daria a rescisão. A minha ideia é a seguinte, vamos começar com a questão dos cálculos, tá? Vamos trabalhar com os cálculos primeiro. Vamos começar lá pela 10. Por que eu trouxe também as objetivas teóricas? Primeiro, para ver se vocês entenderam a questão das diversas espécies, e a segunda é porque tem alguns pontos aqui que eu queria comentar com vocês, né? Assim, por exemplo, a questão do FGTS, a gente viu que entra toda a remuneração, então isso aqui é bem fácil de responder, né? E são questões de concurso. A questão do FGTS, essa questão do FGTS aqui é porque a resposta
Vou comentar já. A questão 7 eu vou comentar já direto, tá? A questão do FGTS, ele pergunta qual que é a resposta correta ali, tá? E quero comentar para já aproveitar o embalo que eu tô. Diz o seguinte, ó, a resposta correta da 7 é o seguinte: o FGTS ele deverá ser depositado durante o período em que o empregado está licenciado em virtude de ter sofrido com um acidente de trabalho. Essa é a resposta correta. Por isso, a gente teve não só uma, mas 3 ações no escritório, onde na hora a gente representava a empresa, né? Na hora de compreender qual foi a razão do afastamento, a razão do afastamento foi acidente do trabalho. Se a razão do afastamento do empregado for acidente do trabalho, o empregado continua tendo a obrigação de ficar pagando FGTS. Então, foi necessário ingressar com uma ação judicial para demonstrar que não era referente a acidente de trabalho. No final, a mulher se aposentou. A mulher se aposentou. Quando a mulher se aposentou, a gente falou assim: a mulher está aposentada, né? E a empresa estava continuando tendo que contribuir. Por quê? Porque se for acidente de trabalho, a empresa continua pagando os 8%. Se não, não. Tá? Então, é bem interessante. A questão 8, perdão, a questão 7 é a letra A. Tá? Não me aguentei e já comentei a resposta para vocês. Vamos fazer assim, ó. Façam a questão 10 e a questão 11. E daí, daqui a 10 minutinhos, a gente faz a correção do que seria a resposta. Como é que eu vou pedir para que vocês façam? Qual que é a ideia do que eu quero que vocês façam? Se vocês fizerem na mão, no punho ou no Excel, vocês vão levar um pouco mais de tempo. O que eu quero que vocês façam nesse momento? Eu quero que vocês utilizem, né? Pode acessar aqui o cálculo, né? Cálculorescisão.com.br, cálculo rescisão grátis. Utilizem ele para fazer o cálculo. Vocês vão fazer o cálculo de uma forma mais rápida e vocês vão ter um período para refletir se o cálculo está certo. O que eu estou querendo dizer, eu fechei a calculadora. Você pega a calculadora e verifica ali os valores que foram apresentados. Verifica com a apresentação do PowerPoint, vê se está tudo certinho, tá? Com isso a gente vai ter agilidade para resolver. Pode ser assim? Beleza? Então, tem o material lá no sala de aula. Eu vou deixar aqui a tela. Até vou deixar a tela do exercício aqui no online. Vou dar 10 minutos para que vocês resolvam. E daí, será que vai ficar muito em cima do laço? Não, vamos fazer. E daí, 9h47, a gente faz a. Vou mostrar o que eu obtive como resposta e vocês mostram o que vocês obtiveram como resposta. Pode ser? Aí a gente faz pelo menos 2, só para a gente ver se o que a gente trabalhou a gente conseguiu resolver. Melhor a gente fazer. Professor, Oi. é cálculo rescisão grátis, é isso? Isso, cálculorescisão.com.br, daí barra cálculo rescisão grátis. Assim, ó, não precisa usar esse software, ó, esse site, pode usar outro, tá? Sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta só, a gente faz a correção, melhor. Querem fazer qual? A 10? Vamos fazer a 10? Vamos calcular a 10 e a gente faz a correção da 10. A gente vai fazer uma conta. A gente volta a 9h48 e faz a correção da 10. Semana que vem a gente dá continuidade. Só para ver se a gente consegue finalizar uma delas, tá? Vou jogar no chat o link que eu tenho aqui. Melhor. Senão eu fico todo empolgado, quero botar pilha em vocês, a gente fazer um monte de conta e a gente se atropela demais, tá? Aqui como sugestão, tá? Eu utilizei ele. Na verdade, eu uso o PJ Calc, que a gente comentou para a gente trabalhar também, mas para facilitar aqui, joguei no Google, foi uma das primeiras opções ali que ele abriu. Fiz o cálculo estava certo, bateu com o meu resultado, tá bom? Beleza, 9h48, 49 a gente volta. Professor, é a 10, né? Só a 10, vou botar a 10 aqui na tela. Ah, tá, beleza. Beleza? E também está no sala de aula, mas aí não precisa ter o tempo de procurar. Ó, após 1 ano, tá? Vou fechar minha tela aqui e a gente conversa. Vou parar de gravar por enquanto. Depois eu volto a gravar também.